Imaginem governar um reino inteiro, mas viver com um medo aterrorizante de quebrar. Sim, quebrar, como um objeto frágil. Essa história parece ficção, mas aconteceu de verdade. Um rei europeu, em pleno poder, desenvolveu uma obsessão tão bizarra que passou a viver como se seu corpo fosse feito de vidro. Ele não deixava ninguém chegar perto, tomava decisões que quase levaram seu país à ruína. E tudo isso por causa de um medo invisível. No auge da Idade Média, uma época em que os reis eram vistos como figuras quase divinas e governavam com mão de ferro, existiu um monarca dominado por um terror tão estranho que parecia impossível. Um rei que acreditava ser feito de vidro, frágil, quebrável, capaz de se estilhaçar ao menor toque. Esta é a história surreal e fascinante de Carlos VI da França, que ficou para sempre conhecido como o Rei de Vidro. Nossa jornada começa no final do século XIV. Carlos VI assume o trono ainda jovem, conhecido como o Bem-Amado por seu povo. No início, seu reinado parecia promissor, mas algo sombrio começou a se manifestar. Aos poucos, ele passou a ter crises violentas de paranoia e delírio. Eram episódios assustadores. Em certas ocasiões, o rei não reconhecia a própria esposa ou seus filhos. Em outras, corria pelos corredores do palácio, gritando que estava sendo perseguido por inimigos que ninguém mais via. Mas, entre todos esses delírios, um se destacou como o mais bizarro e duradouro. A convicção absoluta de que seu corpo não era de carne e osso, mas sim de vidro puro e transparente. A partir daí, a vida na corte francesa se transformou num verdadeiro teatro do absurdo. O rei, que antes liderava exércitos e participava de banquetes, agora vivia em constante pânico. Ele se recusava a receber abraços de seus entes queridos. Evitava se sentar, a menos que uma pilha de almofadas grossas estivesse cuidadosamente posicionada para amortecer o impacto. Chegou ao ponto de ordenar que suas roupas fossem reforçadas com hastes de ferro e um acolchoamento especial, criando uma espécie de armadura interna para impedir que ele se quebrasse. Imaginem a cena: o rei da França caminhando pelos salões do palácio, movendo-se com uma lentidão calculada, quase como em câmera lenta, como se cada passo pudesse ser o último. Ele jamais permitia que alguém se aproximasse rápido demais. Os guardas reais tinham ordens estritas para manter uma distância segura e afastar qualquer pessoa que, por acidente, pudesse esbarrar no monarca. Os servos que o ajudavam a se vestir precisavam fazê-lo com uma delicadeza extrema, tratando-o como a mais valiosa e frágil peça de cristal. Houve períodos em que Carlos VI passava dias inteiros completamente imóvel, sentado ou deitado, com medo de que o menor movimento pudesse esterrocô-lo em 1000 pedaços. Para a corte francesa, essa situação era um escândalo silencioso e um problema gigantesco. A França estava em meio à Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, um conflito brutal que exigia um líder forte e presente. Mas como governar um reino em guerra, quando o próprio rei acreditava que podia se partir ao meio com um simples toque? Como tomar decisões estratégicas, quando o comandante em chefe estava mais preocupado em não se quebrar do que em defender suas fronteiras? A fragilidade mental do monarca criou um vácuo de poder devastador. Sua incapacidade de governar abriu espaço para que nobres ambiciosos, como seus tios e seu irmão, disputassem o controle do reino. A corte se dividiu em facções rivais, mergulhando o país em intrigas políticas, corrupção e, por fim, numa sangrenta guerra civil. Enquanto o rei se escondia em seus delírios de vidro, a França se despedaçava de verdade. Suas desses, ou a falta delas, tiveram consequências catastróficas, levando a derrotas militares humilhantes e aprofundando o caos que assolava o país. Mas o que poderia causar uma crença tão específica e estranha? Hoje, historiadores e psicólogos acreditam que Carlos VI sofria de uma forma grave de psicose, possivelmente esquizofrenia ou transtorno bipolar, agravada por eventos traumáticos. Um desses eventos foi o famoso Baile dos Ardentes, uma festa na corte onde vários nobres, vestidos com fantasias inflamáveis, morreram queimados num acidente terrível. O rei sobreviveu por pouco, mas o choque parece ter sido o gatilho final para o colapso de sua sanidade. A crença de ser feito de vidro
Embora pareça única, foi tão marcante que deu nome a uma condição psicológica real: a psicose do homem de vidro, ou Glass Delusion em inglês. Este é um transtorno delirante muito raro, documentado principalmente entre os séculos XV e XVII, em que a pessoa desenvolve a convicção irremovível de que é feita de vidro e, portanto, extremamente frágil. Era um fenômeno da sua época, talvez ligado à crescente popularidade e valor do vidro e dos espelhos entre a nobreza europeia. Para essas pessoas, o vidro simbolizava tanto a pureza quanto a fragilidade, um reflexo de sua própria condição mental. Apesar de suas longas crises, Carlos VI teve momentos de lucidez. Nesses períodos, ele tentava retomar as rédeas do governo, lamentando o estado de seu reino e a própria doença. Ele pedia perdão à sua esposa e ao seu povo, consciente do estrago que seus delírios causavam. Mas a escuridão sempre voltava, e com ela, o medo de se quebrar. Ele governou por mais de 40 anos, alternando entre a lucidez de um rei e a paranoia de um homem de vidro. No final, sua história não foi eternizada por grandes vitórias militares ou por leis transformadoras. Carlos VI, o bem-amado, ficou para sempre na memória como o rei de vidro. Sua vida nos lembra de uma verdade poderosa e atemporal. Até mesmo os monarcas mais poderosos da história, cercados de luxo, riqueza e exércitos, estavam sujeitos a algo que nenhum trono, coroa ou castelo poderia impedir: a fragilidade da mente humana. Ele era um homem prisioneiro não de uma masmorra, mas do seu próprio medo de se quebrar. Essa história nos faz pensar sobre como a saúde mental pode impactar não apenas a vida de uma pessoa, mas o destino de uma nação inteira. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades, lembre-se que procurar ajuda é um ato de coragem. Existem recursos e pessoas dispostas a ouvir. Obrigado por assistir e mergulhar nessa história incrível com a gente. Sebok. Gosto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!